paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 13. Sim, chegamos ao final de mais um trimestre, glória a Deus! E o nosso tema de hoje é Vivendo uma Vida com Deus e o seu propósito. Durante este trimestre, nós estudamos o tema, a importância da palavra de Deus para o bem-estar do ser humano. E eu quero louvar a Deus pela tua vida que tem nos acompanhado durante todo este trimestre, que foi de grande aproveitamento para nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então permaneça conosco e eu quero pedir para você agora compartilhar essa aula com um amigo seu. Compartilhe agora, clica aí compartilhar e compartilhe para que cresçamos juntos. O nosso texto de referência é 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. E eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia para nós lermos juntos. Vamos ler? E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente caridades uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Cristo Jesus, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O tópico 1 começa com uma seguinte interrogação: quem dirige a tua vida? Encontramos no dicionário a palavra dirigir, é o que controla, é o que guia, é o que direciona. Quem direciona a tua vida? Quem controla a tua vida? Quem guia a tua vida? Você está sendo guiado pelo medo? Pelo sentimento de culpa? Pelo sentimento de aprovação das pessoas? Nós não podemos, em hipótese alguma, deixar que isso nos domine, que isso controle a nossa vida, que isso nos guia, nos direciona. Mas nós precisamos deixar que Jesus Cristo seja o nosso guia, que Ele nos direciona, porque Ele sabe o nosso passado, Ele conhece o nosso passado, conhece o nosso presente e conhece o nosso futuro. Nós só podemos deixar alguém dirigir a nossa vida, aquele que conhece cada passo que vamos dar. Jesus, ele é o único que conhece toda a nossa história. E o mais interessante, mais bonito de tudo, é que além dele conhecer a nossa história, ele pode nos dar um novo começo, sim. Porque muitas vezes na nossa caminhada nós erramos, nós falhamos, mas somente Jesus pode nos redirecionar novamente. Isso é lindo, isso é brilhante, isso é maravilhoso. E nós precisamos deixar Jesus guiar a nossa vida. E você pode estar fazendo a seguinte pergunta neste momento: irmã, mas como eu faço para Jesus direcionar minha vida, controlar minha vida e guiar minha vida, se eu sou controlado pelo sentimento de culpa, se eu sou controlado pelo sentimento de medo, se eu preciso a todo tempo de aprovação das pessoas? Hoje, Deus vai te libertar disso. Hoje Deus vai mudar a tua história. Hoje Ele vai te transformar. Hoje Ele vai te dar um começo. E Ele vai te direcionar para você nunca mais ter que ficar paralisado pelo sentimento de culpa, pelo sentimento de medo e nem precisar da aprovação de ninguém. Nós fomos chamados por Deus. Nós fomos eleitos por Deus. Nós fomos escolhidos por Deus. E nós precisamos da aprovação de Deus. É Ele que nos chama. É Ele que nos capacita. É Ele que nos direciona.
direciona e é Ele que sabe dizer se nós estamos sendo aprovado e reprovado. Somente Jesus pode controlar as nossas vidas. Ninguém tem o poder de controlar a nossa vida, de controlar a nossa mente, de controlar os nossos passos. Entregue hoje a tua vida para Jesus, entregue hoje os teus caminhos para Jesus, entregue hoje os teus planos, os teus projetos para Jesus e deixa Ele direcionar tudo para você, que tua vida nunca mais será a mesma. Sabe, amado, muitas pessoas têm tido uma vida paralisada por conta do sentimento de culpa. Algo que aconteceu na sua vida passada, que ela às vezes nem era nascida, mas ela vive com esse sentimento de culpa. Deixa eu te dar um exemplo. Uma pessoa que ela nasce em uma família desfavorecida, que vive excluída da sociedade, ela tem de tudo para ser uma pessoa marginalizada por conta da situação que ela vive, por conta do meio que ela vive. E ela cresce naquela situação e se torna um dependente químico ou se torna uma pessoa má na sociedade. E muitas das vezes ela culpa os pais por conta da situação que ela está vivendo no presente momento, dizendo se ela não tivesse tido uma vida tão desestruturada, talvez a vida dela não estaria naquela situação, e começa a culpar os pais por conta da vida que está vivendo. Mas eu quero te dizer neste momento que você precisa sair dessa situação, desse sentimento de culpa, porque Jesus, Ele é o ontem, hoje e será eternamente. Jesus, Ele muda a história e nós não podemos ficar apegados aos nossos sentimentos de culpa, culpar alguém pelos nossos erros. Nós estamos a todo tempo procurando culpar alguém por os nossos erros. Nós não assumimos os nossos erros, nós não colocamos sobre nós as responsabilidades e queremos sempre encontrar alguém para nós culparmos. Mas eu quero te dizer que Jesus restaura a tua mente hoje. Ele pode mudar a vida, ele pode tirar esse sentimento de culpa? Pode. O comentarista da nossa revista, ele nos dá 2 exemplos de homem que foi transformado desta situação. Moisés, um assassino. Deus o transformou para ser o libertador do povo de Israel. Talvez você esteja dizendo que você já fez coisa errada demais e se sente culpado por tudo aquilo que você já fez e achando que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Mas eu estou aqui hoje para te dizer que há solução para a tua vida. Ele transformou a vida de Moisés, de um assassino, para o libertador do seu povo. Gideão, ele vivia com um sentimento de culpa. Todos os seus inimigos chegavam lá, roubavam seus bens, levavam seus bens. Mas Deus tirou esse sentimento de culpa de Gideão, deu-lhe coragem, deu-lhe força, deu-lhe ânimo e colocou ele para ser o libertador do povo de Israel na situação na qual eles estavam vivendo. Então eu quero te dizer, não culpe ninguém pelos seus fracassos. Corra para os pés daquele que pode redirecionar a tua vida e mudar a tua história. Quem dirige a tua vida? O sentimento de culpa? O sentimento de medo? O medo tem feito muitas pessoas pararem no meio da estrada. O medo tem feito muitas pessoas desistirem da sua chamada, desistirem da sua trajetória, desistirem do seu propósito. Mas hoje, Deus está mudando a tua história. Segundo o comentarista da nossa revista, ele diz: é verdade que nosso passado tem uma tremenda influência sobre nós, pois afeta a maneira como vemos o mundo. Segundo, afeta a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. Terceiro, afeta a maneira com que nos relacionamos com Deus. Livre-se do medo e exercite a fé. Ele nos ensina aqui que nós precisamos exercitar a nossa fé. Quando nós temos medo, nós estamos deixando de ter fé. Quando nós exercitamos a nossa fé,
o medo, ele sempre vai estar ali, mas a fé, ela sobressai, a fé, ela nos faz avançar, mesmo tendo medo, mas Deus nos dá coragem, Deus nos anima, Deus nos fortalece. Por quê? Porque nós acreditamos nele, porque por fé nós acreditamos que Deus está conosco, por fé nós acreditamos que Deus está na nossa trajetória, por fé nós acreditamos que nós venceremos o impossível, ultrapassamos os nossos limites. A fé nos faz vencer os obstáculos. Toda pessoa, ela tem medo. Vê uma pessoa que ela escala, ela tem medo, mas ela tem uma coragem tão grande dentro dela que faz ela escalar as mais altas montanhas. Então escale as mais altas montanhas, mas deixe a tua fé sobressair, crê em Deus, confia em Deus, e esse medo que você sente, que nós sentimos, não vai mais dominar a tua vida. Muitas pessoas têm parado no meio do caminho, não vai para frente, não vai para trás, para lugar nenhum, porque o medo o paralisou. Em nome de Jesus, avance e conquiste o seu alvo. O que dirige a tua vida? A necessidade de aprovação dos outros? Às vezes, amado, nós não saímos de lugar nenhum, porque tudo quanto nós fazemos, nós necessitamos da aprovação dos outros. E Deus é quem chama, e Deus, para cada pessoa que Ele chamou, Ele deu um talento, Ele deu um dom, e cada um vai exercitar aquilo que tem, de acordo com o que Deus propôs em seu coração. Nós precisamos estar aos pés de Cristo, orando, buscando a orientação do Espírito Santo, para sabermos qual deve ser a nossa missão. Paulo, em sua carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13, ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão diante de mim. Veja só, Paulo tinha acabado de contar a sua história. Quando Paulo está contando a sua história, logo ele está falando de algo que é do seu passado. E ele está dizendo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão diante de mim. Como Paulo esqueceu das coisas que para trás ficaram, se ele estava acabando de relatar algo que aconteceu no seu passado? É simples nós entendermos isso. Paulo está dizendo que o que aconteceu no seu passado não afeta o seu presente e muito menos vai afetar o seu futuro. Ele está relatando o que aconteceu no seu passado, mas ao mesmo tempo ele está dizendo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão diante de mim. Ele está dizendo: o que tem diante de mim é muito maior do que o que para trás ficou. Muitas pessoas vivem presas ao passado, não conseguem mudar a sua vida, não conseguem fazer nada de novo, projetar nada de novo. Tudo que ele tem na sua vida é o passado, não tem nada diferente na sua vida. Esquecer das coisas que para trás ficam não é perda de memória. Nós vamos lembrar, só que aquilo que aconteceu no nosso passado não interfere mais no nosso presente e não prejudica o nosso futuro. Muitas pessoas, elas não conseguem mais dar nenhum passo para frente porque o passado está sempre interferindo no seu presente e nem projeta e nem planeja o futuro, porque o passado está sempre no seu presente. Precisamos deixar o passado no passado, viver o presente e planejar um futuro glorioso ao lado de Cristo. É isso que Paulo nos ensina nesta carta. E aí você pode estar dizendo neste momento: mas o que é que tem a ver isso com a necessidade de aprovação? Paulo está dizendo que o passado não controla a sua vida. Cada um vive as suas experiências, cada um vive as suas histórias. O que poderia controlar a vida de Paulo seria o seu passado, mas ele está dizendo que o passado não controla, ele não precisa da aprovação do passado para ele viver o presente e o futuro. Algumas pessoas podem não estar vivendo o seu chamado, o seu propósito, porque algo que aconteceu na sua vida ou que está acontecendo na sua vida o controla e impede de avançar. Eu não posso viver o meu propósito, eu não posso viver a minha chamada por conta disso, por conta daquilo. E você não pode estar vivendo neste momento a vontade de Deus, o propósito de Deus, porque algo aqui está te paralisando, porque algo aqui está te controlando e você está precisando da aprovação de alguém ou de alguma coisa que está aqui, sendo que Deus já te disse o que você deve fazer, sendo que Deus já te direcionou no que deve fazer. Nós precisamos da aprovação de Deus para a nossa vida, e se Ele já te chamou, busque.
entender qual é o teu propósito. Porque a necessidade de aprovação dos outros não pode te paralisar. E quando eu falo aprovação de outros, eu não estou falando de pessoas que têm visão. Porque quem tem visão, se o teu líder tem visão, ele não vai te paralisar. Se os teus pais têm visão, ele não vai te paralisar. Eu estou falando de coisas, de pessoas que não entendem o seu chamado, que não entendem o seu propósito, e você está a todo tempo esperando a aprovação dele. Porque quem entende o seu chamado, o seu propósito, ele vai te ajudar, ele vai te impulsionar a fazer a vontade de Deus. Tópico 2, as vantagens de uma vida com propósito. Tudo que nós vamos fazer na vida, amado, precisa ser planejado. E Deus, ao nos colocar neste mundo, ele planejou. Nós não viemos aqui à toa. Nós não surgimos do nada. Não viemos de um oco de uma palmeira. Nós não surgimos do acaso. E não viemos aqui por um acaso. Nós viemos aqui por uma missão, por um propósito. Então, Deus, ao nos enviar este mundo, ele nos enviou com um propósito. Então, foi planejado. Alguém pode te dizer que você não vale nada. Alguém pode dizer que você não serve para nada. Alguém pode te dizer que você não vai servir para nada, que você não vai fazer nada na vida. Eu quero te dizer que isso é mentira do diabo, porque você veio a este mundo com um propósito. Deus planejou a tua vinda aqui. A Bíblia diz que antes que os nossos ossos fossem formados no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia. O Senhor te conhece bem antes que os seus ossos fossem formados no ventre da tua mãe. Ele conhece toda a tua história, ele conhece onde você nasceu, ele conhece onde você foi criado. E não importa se ninguém está te vendo, ele está te vendo. Ele, no momento certo, te direcionará. Basta estar na posição que ele quer que você esteja. Todos nós viemos a este mundo com um propósito. Eu preciso saber qual é o meu propósito. Você também precisa saber qual é o seu propósito. Se você chegou à idade que você tem hoje e não sabe para que veio a este mundo, se não sabe qual é o propósito de Deus para a tua vida, eu quero te aconselhar a pegar uma Bíblia e começar a estudar ela. Não lê para depois dizer, eu concluí a Bíblia. Não leia assim. Leia querendo encontrar Jesus. Quando você pegar a Bíblia e ler querendo encontrar Jesus, você vai encontrar também o teu propósito. Porque quando nós lemos a palavra de Deus, que é viva e eficaz, penetrante mais do que a espada de 2 gumes, e é apta para discernir a intenção do coração do homem, ele revelará qual é o propósito dele para a tua vida. Não tem como, amado, Deus revelar o nosso propósito se nós primeiro não conhecermos a ele. É preciso primeiro conhecer o dono de tudo para que depois você conheça o seu propósito. Mas saiba que você veio aqui a este mundo para realizar um propósito. Sem Deus e um propósito, a vida não tem significado. Muitas pessoas, elas têm buscado a realização da sua vida em bens materiais. Muitas pessoas têm tentado alcançar o sucesso em bens materiais, mas o significado da tua vida, eu quero te dizer hoje que o significado da tua vida é o teu propósito e você vai encontrar isso em Deus. E a tua vida só vai ter significado, você só vai achar felicidade na vida quando você estiver alinhado com o seu propósito. Muitas pessoas vivem infelizes, procurando a felicidade, porque ainda não está alinhado com o propósito. Quando nós estivermos alinhados com o nosso propósito, nós vamos entender o significado da nossa vida. Sem a presença de Deus, a vida fica sem propósito. Eu tenho uma frase comigo que diz:
Viver longe da presença de Deus é viver fora do seu propósito. E tem muitas pessoas vivendo longe da presença de Deus e logo também está vivendo fora do seu propósito. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós nos aproximamos do nosso propósito e do significado da nossa vida. Então se aproxime de Deus, busque conhecer mais a Deus e o seu propósito. Muitas pessoas que foram enviadas por Deus para o cumprimento de um propósito estão vivendo fora dele. Não estão cumprindo o propósito de Deus aqui na terra. E eu quero te convidar hoje, volta para Jesus. Volte para Jesus, volte conhecer qual é a sua vontade para a sua vida. As coisas de Deus são grandiosas para a tua vida. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável para a tua vida. Conhecer o propósito simplifica a vida. Veja só, Samuel, ele conhecia o seu propósito desde criança. Quando Ana estava no templo chorando, pedindo a Deus um filho, que o profeta Eli foi até ela e fez aqueles questionamentos a ela, está escrito em 1 Samuel capítulo 3. Ela falou para o profeta que queria um filho e Deus ouviu a oração de Ana. Ana queria muito um filho e Deus queria muito um profeta, porque Deus, ele conhece o passado, o presente e o futuro. Deus sabia como estava a casa de Eli. Então Deus queria um profeta. E Deus ouviu a oração de Ana e atendeu a oração de Ana. A oração de Ana era que se Deus ouvisse a oração dela, ela entregaria o filho dela para viver no templo do Senhor, para fazer a vontade do Senhor. Logo Ana está dizendo, eu doarei o meu filho nascido das minhas entranhas para ser sacerdote na casa do Senhor. Porque se ela está entregando para a casa do Senhor, para viver no templo do Senhor, ela está entregando para ser do Senhor, para ser sacerdote do Senhor. Então Samuel, ele cresceu sabendo do seu propósito. E quando nós sabemos qual é o nosso propósito, fica bem mais fácil a nossa vida, porque nós não vamos viver querendo acertar, nós não vamos viver querendo provar uma coisa aqui, provar outra aqui, se essa não der certo, essa vai dar certo. Se essa não der certo, eu provo outra coisa. Não, Samuel cresceu sabendo que ele ia ser sacerdote, profeta da casa do Senhor, e tudo ficou mais fácil na vida de Samuel quando ele foi crescendo sabendo qual era o seu propósito. É muito importante nós fazermos isso, buscar saber qual é o nosso propósito e nós não vamos errar tanto na nossa vida. Por que Samuel ouviu a voz de Deus? Porque ele estava alinhado com o seu propósito. Ele sabia, a sua mãe ia lá uma vez por ano e toda vez, quem sabe, toda vez que a sua mãe ia lá, ela contava a história para ele. Olha, meu filho, eu era estéril, eu orei a Deus pedindo um filho, e se ele me desse esse filho, eu daria ele por toda a sua vida para a casa do Senhor, para viver no templo do Senhor, para fazer a vontade do Senhor. Logo, se Ana entregou Samuel para viver na casa do Senhor, era para fazer a vontade do Senhor. Então Samuel cresceu sabendo que ele iria realizar um propósito na presença de Deus. Então, um certo dia, Samuel ouviu a voz de Deus e Deus deu as diretrizes para ele. E ele cumpriu com excelência o propósito de Deus. Conhecer o seu propósito direciona a sua vida. Tem pessoas que não param em emprego, tem pessoas que não param em igreja, porque não tem um foco. Vive à toa, chega aqui, não gostei das pessoas dessa empresa, eu não gostei do gerente, eu não gostei do zelador, eu não gostei de fulano e de ciclano. Do mesmo jeito tem gente na igreja, chega na igreja, em vez de buscar a presença de Deus, em vez de focar a sua vida aqui, naquilo que é útil, naquilo que é agradável, naquilo que é certo, ele fica com a vida desfocada. Ele olha um erro aqui do irmão, ele fica observando a vida aqui do outro irmão, que esse irmão aqui vive brigando mais a mulher, que os filhos desse irmão aqui são tudo rebeldes, que são tudo desobedientes. Ah, nessa igreja aqui,
todo mundo é errado, todo mundo tem a vida bagunçada. Eu não vou ficar aqui nessa igreja, não. Aí começa a ir para outra igreja, chega lá, santinho, maravilhoso. Daqui um dia tá dizendo, o pastor só anda disso. O pastor não sei o quê. O irmão não sei o quê. Vive a vida desfocada. Foque. Você já pegou uma foto onde o fotógrafo, ele foca ali a lente da sua câmera só na pessoa, ali por trás tem muitos objetos, mas você não está vendo os objetos, porque tá ofuscado ali o objeto, e você está vendo nítido somente aquela pessoa. Por quê? Por quê? Porque o fotógrafo queria tirar a foto só daquela pessoa, então ele focou a lente da sua câmera só naquela pessoa. Então foque só em uma pessoa. E quem é essa pessoa em que você deve focar a sua vida? Jesus Cristo de Nazaré, aquele que doou o seu sangue por ti, aquele que morreu na cruz do Calvário, morreu, foi ressuscitado ao terceiro dia para te dar vida, para restaurar a tua vida, para mudar a tua história. Então foque em Jesus, porque Ele sabe quem são as pessoas certas. Nós esperamos o arrebatamento da igreja e é Ele quem vai arrebatar as pessoas na qual estão focadas nele. As pessoas que não estão focadas em Jesus não vão subir no arrebatamento, porque estão observando a vida dos outros e não estão atentos ao seu propósito. Então, direcione a sua vida ao seu propósito e deixe a vida dos outros de mão. Deixe o propósito dos outros de mão. Foque no teu. Se alguém chegar e perguntar por alguém, diga, eu não sei, porque eu estou focado no meu propósito. E fulano de tal, tu viu fulano de tal? Diz que é crente, está na igreja todo dia, mas está fazendo isso e aquilo outro. E você vai dizer, eu não sei, porque eu estou focado no meu propósito. Então, estar focado no teu propósito vai te direcionar para o caminho que você deve andar. Tópico 3. Conhecer o seu propósito estimula a sua vida. Salmo 119, versículo 5 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Deus, ele tem um prazer de guiar as nossas vidas, então deixa Deus guiar a tua vida e direcionar a tua vida. Conhecer o seu propósito lhe prepara para a eternidade. Glória a Deus. Se você não está preparado para a eternidade, se você não acredita mais na volta de Cristo, no arrebatamento da igreja, é porque você não acredita mais no seu propósito. Porque o nosso propósito, ele está alinhado com a nossa vida na eternidade. Muitas pessoas, elas têm a preocupação de deixar um legado e não é errado, isso é muito importante. Moisés deixou um legado. Quando Moisés morreu, Josué estava pronto para assumir o controle do povo de Israel, porque Moisés a todo tempo estava preparando Josué para deixar na posição que ele estava. E isso não é ruim, mas quando nós direcionamos a nossa vida simplesmente em um legado e não no cumprimento do nosso propósito, isso está prejudicando com a nossa vida. Porque o legado não é tão importante quanto o nosso propósito. Muitas pessoas têm a preocupação de deixar o seu nome escrito na história, mas não têm feito história nenhuma com Deus. Muitas pessoas têm se preocupado em ser uma pessoa útil na sociedade. Tudo bem, isso é bom, é maravilhoso, mas não têm se preocupado em ser útil no reino de Deus. Muitas pessoas têm se preocupado em deixar seu nome, seu pé marcado na história, na calçada da fama e tudo mais, mas não têm uma vida com Deus. Muito mais importante do que o legado é a sua vida alinhada com o propósito de Deus. Então, amado, não se preocupe apenas em deixar o seu nome na história. Se preocupe em o seu nome estar escrito no livro da vida, porque não é mito, não é mito. A volta de Cristo não é um mito, pode passar os céus e a terra, mas o que ele prometeu, ele cumpre. Ele prometeu, gente, só tem 2000 anos que Jesus morreu. Estamos em 2020 anos que Jesus morreu. É pouco tempo para Jesus, é pouco tempo.
Deus não é controlado pelo tempo, somos nós que somos controlados pelo tempo. E por já ter tantos anos, nós achamos que Deus se esqueceu de nós, que essa história do arrebatamento é um mito, mas não é. Ele vai voltar. Então se preocupe, em teu nome está escrito no livro da vida. Sabe, amado, nós passaremos mais tempo na eternidade do que aqui na terra. E nós estamos preocupados em juntar tesouros, conhecimento aqui na terra e não estamos nos preparando para a eternidade. Nós somos passageiros aqui nessa terra. A Bíblia diz que a nossa vida é 70 anos, que passa disso é fadiga, canseira. Tem pessoas que têm 100 anos, tem pessoas com 105 anos, mas você vai lá, ela não consegue mais fazer nada na vida, não consegue correr 3 quilômetros, não consegue viajar sozinho, então tudo depende dos outros. Então a vida dessa pessoa depende dos outros, é só fadiga, é canseiro. Muitas das vezes a pessoa que passou de 100 anos, ela está sentada em uma cadeira esperando que alguém faça comida para ela e ter. Então às vezes a nossa preocupação está só aqui nessa terra. Esse corpo aqui, ele vai se acabar, vai virar pó novamente. Eu tenho que cuidar do meu corpo porque ele é templo e morada do Espírito Santo. Eu tenho que cuidar do meu corpo, mas nós estamos falando em preocupações terrenas. Nós nos preocupamos com o nosso futuro aqui na terra e não nos preocupamos com o nosso futuro na eternidade. A cada dia que passa, é mais um passo que damos rumo à eternidade, com Deus ou sem Deus. Quando nós falamos da eternidade, logo nos vem à nossa mente uma eternidade com Deus. Mas uma eternidade, ela pode ser fora da presença de Deus ou com Deus. Muitas das vezes isso passa desapercebido na nossa vida. Uma eternidade é algo que não tem fim. E você já imaginou passar a sua eternidade fora da presença de Deus, longe da presença de Deus, em profunda miséria, em profunda tristeza, angústia e solidão, porque não buscou viver para a eternidade? Então, amado, a vida aqui na Terra é apenas um ensaio para a eternidade. E eu quero te perguntar hoje, como está o teu ensaio? Sabe quando nós estamos nos preparando para uma festa? Primeiro dia, aquela organização, segundo dia, terceiro dia, o vocal começa a ensaiar, ou uma peça, uma dança, nada está bem conectado, de repente tudo começa a ficar bem conectado e você diz, eu estou pronta para a apresentação na festa. Você já começa a ficar ansioso pela festa, porque você já se sente preparado. E dessa mesma forma, nós temos que nos sentir para viver uma eternidade com Deus, ter anseio pela presença de Deus, pela volta de Cristo, para que Ele volte, porque estamos prontos, porque estamos preparados. Mas quando nós pensamos, eu não quero que Jesus volte agora, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo, porque eu não me sinto preparado para isso, para aquilo outro. Então nós precisamos entender que a vida passa depressa e aqui há apenas um ensaio para a eternidade. A nossa vida com Deus precisa ser aqui na terra como um ensaio, como um preparo para a eternidade, porque na eternidade nós passaremos ao lado de Cristo, mas se nós permanecermos na sua direção. Um dia a nossa vida aqui na terra chega ao fim. E onde você passará a eternidade, porque a eternidade não tem fim. E muitas pessoas podem até te dizer ou pensar que quando morremos tudo se acaba. Não. A Bíblia diz em Gênesis que Deus fez o homem do pó da terra, soprou fôlego de vida em suas narinas. Deus, Ele soprou e deu vida. O que tem aqui dentro de nós é vida, pertence a Deus. E nós precisamos zelar desse Espírito para que Ele passe a eternidade ao lado de Deus. Esse corpo aqui, essa matéria, foi Deus que fez também, mas fez apenas por uma habitação temporária do Espírito. O nosso corpo é uma habitação temporária do Espírito. Nós estudamos isso na primeira lição deste trimestre. Se você não assistiu a primeira aula deste trimestre, eu quero te convidar a correr lá e assistir, porque nós falamos sobre o nosso corpo, sobre a nossa alma e sobre o nosso espírito. E o nosso corpo é a habitação do nosso espírito.
Então, um dia o nosso espírito voltará para onde ele veio e o nosso corpo vai se acabar aqui e voltará ao pó. Mas se nós fizermos a vontade de Deus, é que nós passaremos ao lado de Deus. Quando nós entendermos que a nossa vida aqui na terra é apenas uma preparação para a eternidade, nós vamos dar mais importância para a nossa vida na eternidade do que o aqui e o agora. Porque, infelizmente, nós estamos trocando o aqui, o agora, pela a eternidade. Olha que troca mais sem significado que nós estamos fazendo. Nós fazemos isso todos os dias, mas nós precisamos fazer escolhas diferentes todos os dias. Todos os dias nós temos que falar para nós mesmos, dizer para nós mesmos todos os dias. Fale para a sua alma todos os dias: eu prefiro a eternidade do que o aqui e agora. Fale agora aí para a sua alma: eu prefiro a eternidade do que o aqui e o agora. Eu não trocarei a eternidade pelos prazeres passageiros do aqui e o agora. Eu não trocarei a eternidade pelos prazeres da carne, pelos prazeres deste mundo, pela eternidade. Fale para a sua alma todos os dias para fazer a escolha certa, para escolher e fazer a vontade de Deus. Nós, amados, precisamos viver mais perto de Deus. Sabe por que nós somos tão apegados às coisas desta vida? Porque nós vivemos longe de Deus. Quanto mais nós lemos a palavra de Deus, mais nós vamos tomando gosto, mais nós vamos querer entender os mistérios de Deus, nós vamos nos aproximando de Deus e nós vamos vendo o quão importante é viver nos padrões de Deus, o quão importante é viver na presença de Deus. Sabe, pessoas que ela tem uma vida íntegra, que ela tem uma vida nos padrões de Deus, que ela vive um relacionamento com Deus, a vida dela é totalmente diferente daquela que vive uma vida longe da presença de Deus. Então, nós precisamos buscar viver na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus. Então, quanto mais próximo nós vivemos de Deus, nós vamos perceber a importância do significado das coisas nesta vida, e nós vamos fazer uma diferença do que é proveitoso e do que não é proveitoso. João capítulo 14 diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou e vos prepararei lugar e virei outra vez para levá-los para estar comigo aonde eu estiver. No céu não haverá angústia, não haverá dor, não haverá sofrimento. Nós estaremos reunidos com Cristo nas bordas celestiais. Mas até lá, nós precisamos estar alinhados com Deus e o seu propósito. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. E eu quero orar por você hoje, para que Deus possa te conduzir, te controlar e guiar e direcionar a tua vida. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, te louvamos neste momento por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos em tua presença. Tu és o nosso Deus, tu és o Deus de Abraão, tu és o Deus de Isaac, tu és o Deus de Jacó, tu és o Deus que cumpre, promete e dá continuidade às tuas promessas na nossa vida. Te louvamos por mais este trimestre que se encerrou hoje. Neste momento eu quero te apresentar cada pessoa que assistiu esta aula, ou que está assistindo esta aula. Em nome de Jesus, eu quero te pedir que ela esteja alinhada com a tua vontade, que ela esteja alinhada para cumprir o propósito do Senhor. Em nome de Jesus, não nos lance fora da tua presença. Em nome de Jesus, nos perdoa pelas nossas fraquezas, pelas nossas iniquidades e pelo tempo que nós vivemos, Senhor, andando de um lado para o outro sem saber qual é o nosso propósito, sem saber buscar qual é o nosso propósito. Em nome de Jesus, nos ajuda a viver a tua vontade, aquilo que o Senhor planejou para as nossas vidas. Em nome de Jesus, eu quero orar pelos jovens, pelos adolescentes que possam buscar na tua palavra
te conhecer melhor, porque ao te conhecer melhor, logo entenderão qual é o propósito de Deus para as suas vidas. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo, fica conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo trimestre. Que Deus te abençoe.